Meus amados irmãos, Deus tem uma palavra para o teu coração aqui. No livro de Jeremias, capítulo 1, eu quero ler alguns versículos para a sua meditação. Se você não é inscrito no nosso canal, já se inscreve agora, deixa teu like, porque sempre vamos trazer vídeos dentro da palavra de Deus para te entregar algo que Deus quer falar ao teu coração. Sempre vamos mandar vídeos e Deus vai falar grandemente ao teu coração. Hoje eu quero meditar um pouco no texto que se encontra no livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 4 em diante. Alguns versículos. Versículo 4 do capítulo 1 de Jeremias diz: Assim veio a minha palavra do Senhor dizendo: Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Antes que saísse da madre, te santifiquei e as nações te dei por profeta. Então disse eu: Senhor Jeová, eis que não sei falar porque eu sou uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás. E tudo quanto te mandar dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Amém. Meu amado e querido irmão, a Bíblia Sagrada a gente sabe que é um livro onde nos ajuda. Se você observar em todos os momentos da sua vida que você meditar na Bíblia, você vai encontrar uma história que vai te ajudar. Você vai encontrar uma história parecida em um momento parecido com o seu. E durante o momento que você ler esse texto, você vai encontrar como sair do problema, porque a Bíblia é um dos livros mais completos que se existe. Existe um tipo de prêmio que dá ao melhor livro. Quando alguém lança um livro e aquele livro consegue vender muito, impactar muitas vidas, ele ganha um prêmio chamado best-selling. Então eu comecei a observar algumas coisas e alguns estudos pelo homem sobre a Bíblia e observei que várias pessoas mostram e comprovam isso, que a Bíblia ninguém nunca chegou nem próximo. Não existiu nem um livro nem próximo de atingir o nível que a Bíblia atinge, de transformar tantas vidas igual a palavra de Deus transforma. Isso não é de nós se surpreender, mas para muitos homens é algo surpreso. Mas nós sabemos que a palavra de Deus ela transforma. Nós sabemos que a palavra de Deus ela se renova a cada dia e ela ajuda o ser humano a encontrar-se com Deus a todos os momentos. E no livro de Jeremias não é diferente. Aqui nós narramos uma história, no capítulo 1 é narrada uma história de uma criança, de um jovem, de um adolescente, poderia dizer assim, chamado Jeremias. Mas o interessante é que no começo do capítulo 1 narra a história e diz que Jeremias morava em uma aldeia chamada Anatote. E essa história é narrada na época de 586 a 627 a.C., durante o período dos últimos 5 reis de Judá: Josias, Jeoacás, Joaquim e Zedequias. E nessa época, na cidade chamada Anatote, era um local onde todas as pessoas que iam crescendo, iam estudando e aprendendo como ser um sacerdote. Todos os homens que tinham ali era um costume se tornar sacerdote. Mas o chamado de Deus para a vida de Jeremias era um chamado diferente. Por quê? Porque sacerdote cuida da igreja. Sacerdote cuidava das coisas de Deus. Sacerdote cuidava do povo. Com certeza o povo gostava muito do sacerdote. Mas o chamado de Jeremias era um chamado diferente. Deus chamou Jeremias para ser um profeta. E profeta nem sempre é bem recebido. E profeta nem sempre as pessoas gostam dele. Porque em alguns momentos ele vai levar uma palavra de exortação. O profeta ele vai levar uma palavra que machuca, mas que leva as pessoas mais próximas de Deus. Então não era um chamado igual ao sacerdote. O normal do povo de Anatote era ser sacerdote. Todo mundo estudava para ser sacerdote. Todo mundo estudava para zelar das coisas de Deus, mas o chamado de Jeremias foi muito além. E a palavra de Deus nos ensina a não rejeitar o chamado de Deus para a nossa vida.
não rejeite o chamado de Deus. O primeiro ponto importante que nós aprendemos dentro do texto, dessa história narrada em 586 a 627 a.C., segundo alguns estudos, não é algo concreto, mas é segundo alguns estudos baseado nisso. O primeiro ponto que nós aprendemos é que Deus, Ele te conhece. E como? A Bíblia nos prova em vários locais que Deus conhece você. Mas eu quero te levar a um texto no Antigo Testamento, em 1 Samuel, capítulo 16. Se você ler o texto do capítulo 16 de 1 Samuel, você vai entender que foi um momento ao qual Deus rejeitou Saul como rei. E Deus diz, olha Samuel, eu vou ungir um novo rei. Aí Deus diz, olha, Saul não está mais me agradando da maneira que antes me agradava e eu quero ungir um novo rei. Samuel fica com medo e Deus então diz, Samuel, vai até a casa do belemita chamado Jessé e ele tem muitos filhos. Um deles eu vou escolher para ser rei, no lugar de Saul. Então Samuel fica com medo e diz, mas Senhor, se Saul souber que eu estou indo lá, eles vão me matar. E Deus diz, olha, pega um cordeiro. Quando chegar lá, ele diz que vai fazer um sacrifício, faz um sacrifício lá na casa de Jessé. E durante o procedimento você escolhe um deles para ser rei, porque eu vou te orientar quem é. E a Bíblia diz que Samuel vai e entra até na casa de Jessé e chega lá, conta toda a história para Jessé. E Jessé prepara todo junto o banquete e começa a passar os filhos de Jessé. Sabe o que é interessante? Que a Bíblia nos prova o ponto mais importante, que Deus te conhece. Deus te conhece. Porque a Bíblia diz que no momento em que estava todo o banquete, toda a festa preparada, todos os filhos de Jessé estavam ali. Mas o menor não estava. Davi. Talvez Davi fosse o rejeitado pelo povo. Em momentos especiais, Davi não era tão reconhecido para o povo, para o pai, para os irmãos. E Davi não estava na festa. E quando Samuel olha para os filhos de Jessé, começa a passar de um por um, ele diz, opa, vai ser esse. Porque ele tem uma boa aparência, porque ele é grande, porque ele tem uma preparação para a guerra. E Deus diz, não. Quando chega outro, ele diz, eu acredito que vai ser esse, porque ele tem uma boa aparência, parece com Saul, ele tem uma boa estatura, é um homem pronto para a guerra. E Deus diz, olha Samuel, eu não vejo como o homem vê. O homem vê apenas o que o seu olho alcança, mas eu entro no interior. Eu vou aonde o olho humano não vai. Eu vou aonde o entendimento humano não vai. É dessa maneira que Deus trabalha e Deus prova que te conhece. A Bíblia existe vários textos e momentos em que Deus prova que conhece a humanidade, que Deus te conhece. E no livro de 1 Samuel capítulo 16 é um desses momentos. Deus diz, Samuel, eu conheço o interior. Samuel, você é um homem olha para o bem material, o homem olha para a boa família, uma família bem sucedida, é os mais chegados. Mas o homem olha para quem tem uma boa aparência, para quem tem bom dízimo, para quem tem um bom carro, para quem tem uma boa casa. Mas o Senhor olha diferente. Deixa eu te falar, você não depende do olho humano, do olho de A, do olho de B, não. Lembra que o Deus que você serve, a Bíblia nos diz aqui e nos prova que Deus te conhece. Não é necessário ter um bom carro, uma boa moto para ter intimidade com Deus. Mas uma coisa eu digo, é necessário ter intimidade. É necessário andar em obediência com a palavra de Deus. A partir do momento que você é um crente, um cristão, um homem, uma mulher, que guarda a palavra e vive em sinceridade com Ele, Deus Ele conhece. Talvez você esteja buscando, se consagrando, se preparando pela madrugada em vários momentos e você chega um momento que você diz, mas ninguém está vendo. Eu luto, eu busco, eu dou o melhor, mas ninguém está vendo. Eu ensaio, eu louvo várias vezes, mas ninguém está vendo e não está dando certo. Mas a Bíblia prova que Deus, Ele te conhece. O banquete estava preparado, a festa estava preparada na casa de Jessé, porque Jessé recebe a notícia que vai ser um dos filhos ser reconhecido como rei, vai ser ungido como rei, mas Jessé não manda chamar Davi. Não precisa, porque quando um homem ou uma mulher está com a vida no altar, está com a vida entrosada, está com intimidade com Deus, não precisa ninguém atrás. Não precisa ninguém chamar, não precisa ninguém convidar, não precisa ninguém dar oportunidade, não precisa ninguém entregar, você é o cantor de hoje, o pregador de hoje, não precisa disso.
Porque quem tem intimidade com Deus, Deus cria a situação e manda ir buscar. Passa os filhos de Jessé e Deus diz, nenhum deles. E Samuel olha para Jessé e diz, mas acabou os seus filhos, acabou os seus jovens? Jessé diz, não, tem um, mas é o pequeno, é o menor, ele está no campo, está apacentando ovelha, está lá com o rebanho. E naquele momento Deus fala com Samuel e Samuel diz, nós não vamos sentar na mesa, nós não vamos comer o banquete, nós não vamos fazer o sacrifício enquanto o menor não chegar. Nenhum dos irmãos de Davi lembrou que ele existia. O pai de Davi não lembrou, não mandou chamar para a festa como prioridade. Mas Deus olha para um lado e para outro e diz, ele não está aqui, mas eu não quero que ele esteja aqui. Mas no momento que é especial, ninguém lembrou de Davi, mas Deus diz, está faltando o meu. Está faltando aquele que de madrugada ora. Está faltando aquele que lê a Bíblia. Está faltando aquele que tem intimidade comigo. Ei, manda chamar. Vamos criar uma... Deus diz, eu vou criar uma situação para chamar ele agora. Está faltando aquele que na escola tem um testemunho comigo. Está faltando aquele que onde ele passa na rua, os jovens dizem, se for para ser crente é que nem ele. Está faltando aquele que chora. Está faltando aquele que tem intimidade. Você pode não ser convidado porque Deus não quer que você esteja lá. Mas eu te garanto que na festa que tinha um banquete preparado para alguém ser ungido como rei, era um momento mais que especial, ninguém lembrou dele. Mas Deus lembrou. Por quê? Porque Deus conhece. Deus conhece a tua vida no altar, Deus conhece a tua sinceridade, Deus conhece a tua intimidade. A Bíblia nos prova, Deus conhece. Livro de 1 Samuel capítulo 16, medita nele depois. Você vai ver que em nenhum momento a Bíblia mostra que Jessé lembra dele, que os filhos de Jessé lembram de Davi, não. Mas Deus diz, está faltando o meu. Está faltando aquele que guarda a minha palavra e que anda em sinceridade comigo. Eu quero ele aqui. Ele pode ter faltado em outras festas, mas nessa é mais que especial e ele é o convidado especial. Ninguém dava nada e ninguém lembrou dele, mas Deus manda chamar. Quando ele chega, Samuel diz, é esse. Deus diz, olha, é esse, Samuel unge. E Samuel unge Davi como rei. Ninguém deu nada por ele. Não precisa sair na frente. Não precisa você ter o teu nome destacado, não. Porque Deus ele trabalha da maneira que quer e levanta na hora que quer e quem ele quer. Lembre disso. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa teu like. O segundo ponto, Deus ele capacita. No versículo 7. Mas o Senhor me disse, não digas eu sou uma criança. Porque aonde quer que eu te enviar irás e tudo quanto te mandar dirás. Você não entendeu o mistério de Deus. O segundo ponto, Deus ele capacita. Naquele momento Jeremias disse, Senhor. Então disse Jeremias, Senhor, eu não sei falar, eu sou apenas uma criança. Talvez você esteja pensando um pouco igual Jeremias. Talvez você esteja dizendo, eu não sei cantar bom igual muitas cantoras, eu tenho vergonha. Talvez você chegue no momento que você diz, eu não sei pregar igual muitos pregadores grandes, eu tenho vergonha, mas deixa eu te falar, Deus ele capacita. O ponto que nós aprendemos é que Deus capacita quem ele chama. Nunca rejeite o chamado de Deus para a tua vida. Se Deus te chamou para pregar, pregue. Se Deus te chamou para louvar, louve. Se Deus te chamou para profetizar, profetiza. Porque quando Deus levanta, quando Deus entrega, ele capacita. E a Bíblia nos prova isso, porque quem capacita lá em João, se nós observarmos no livro de João, capítulo 14, versículo 26, João 14, 26 diz, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai envia em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará você lembrar de tudo o que vos tenho dito. O Espírito de Deus é quem capacita. Talvez as pessoas olhassem e dissessem, mas Davi cuida de ovelha, como que ele vai ser um rei? Deus, quando ele chama, ele capacita. Em nenhum momento você não pode rejeitar o chamado de Deus para a tua vida. O mesmo Deus que está te levantando, ele é um Deus que capacita. A Bíblia tem vários exemplos, e se você vê a história de Jonas, Deus diz, aí Jonas, tu vai ser meu profeta. Leva a mensagem até a cidade de Nínive, uma mensagem para o povo se arrepender. E o que é que a Bíblia diz? Que Jonas pega um navio para Jope e depois vai para Tarsis, ele some. Mas Deus vai de encontro com ele
Cria uma situação, lança ele no mar, lança ele no ventre de uma baleia, no estômago de uma baleia. Ele passa dias e noites ali sofrendo e Deus manda a baleia jogar ele para fora e diz: e agora, Jonas, tu vai ou tu não vai? Jonas não quis ir, mas Deus diz: olha, Jonas, eu levanto e eu capacito, vai lá e leva a mensagem. E agora Jonas diz: eu vou, Senhor. Porque quando Deus levanta, Ele capacita. Quando Deus manda, Ele te prepara. E você tem que ir, porque se não for, Deus cobra. Se Deus te levantou para pregar, pregue, porque se você não pregar, Deus vai cobrar. Se Deus te levantou para louvar na igreja, louve, porque se você não louvar, Deus vai cobrar. Se Deus te levantou para evangelizar, evangelize, porque se você não evangelizar, Deus vai cobrar. Se Deus te levantou para ser um profeta, entregar mensagem para um ou para outro, vá, porque se você não entregar, Deus vai cobrar. Essa é uma realidade pura e a Bíblia que nos ensina isso, porque Deus, quando Ele chama, Ele capacita. E se Deus te chamou, e se Deus te deu a oportunidade, Ele vai te capacitar. Coloca a vida em intimidade com Ele, porque Ele vai te entregar tudo da maneira que você deve fazer. Deus capacita, o versículo 7 nos prova isso. Porque o Senhor diz: não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te mandar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Deus, Ele levanta, e você não pode rejeitar o chamado de Deus para a tua vida. O terceiro ponto muito importante é não ter medo. Não tenha medo. No versículo 8, olha o que diz: não temas diante deles, porque eu sou contigo. Jeremias estava com medo de ser profeta, sacerdote. Era alguém que cuidava da igreja, cuidava do povo. As pessoas provavelmente gostavam muito, mas o profeta não. O profeta, em alguns momentos, ele tinha que levar a mensagem que ia machucar. As pessoas iam rejeitar em alguns momentos. E o chamado de Jeremias foi esse, foi diferente. Jeremias foi o destaque na casa. Todo mundo lá em Anatote tinha o costume de ser sacerdote. Mas Deus vai lá e diz: eu vou fazer diferente com você, Jeremias. Você vai escolhido. Você não vai ser sacerdote, vai ser o profeta. Vai levar a mensagem que o povo vai rejeitar. Em alguns momentos o povo vai dizer: não, mas você é profeta e eu vou te capacitar para isso. Por quê? Porque Deus conheceu Jeremias. Porque Deus capacitou Jeremias para isso. E agora Jeremias em alguns momentos tem medo. Jeremias no versículo 8 ele mostra ter medo, mas Deus diz: olha, não temas, eu sou contigo. O medo é uma das coisas que mais paralisa o ser humano. O medo, na realidade, ele não existe. É nós que criamos em nossa mente uma grande barreira quando queremos algo. E você sabia que o medo ele pode te impedir de conquistar aquilo que Deus tem para a tua vida? E você sabia que o medo é algo que machuca a vida das pessoas? O medo ele mexe com a mentalidade e com a capacidade que a pessoa tem. Quando a pessoa tem medo, ela acha que é incapaz de conquistar aquilo que ela quer. Quando a pessoa tem medo, ela acha que não tem a capacidade, ou que não tem a condição, e que ela é mais fraca do que muitos, ou menor, ou mais ruim. O medo ele causa um grande problema e ele impede muitas vezes de conquistar algo de Deus na nossa vida. Muitas vezes Deus quer te levantar para pregar, mas você tem medo de subir no púlpito para entregar a mensagem que você tem, porque você se acha incapaz. É o medo, repreenda o medo. O medo muitas vezes te impede de conquistar os teus sonhos, porque você se acha pequeno, se acha fraco, você se acha incapaz. Repreenda o medo, porque quando Deus chama, Ele conhece. E quando Deus te conhece, Ele te capacita. E quando Ele te capacita, você tem que perder o medo, porque Ele está no controle da situação. Porque aqui em Jeremias, versículo 8, olha só, ele diz: não temas diante dele, porque eu sou contigo. Em todos os momentos da nossa vida, Deus é conosco. Independente do que você está querendo fazer e está com medo, repreenda e vai. A partir do momento que você está numa vida no altar, você deseja algo, mas você fica com medo, e o medo ele pode te impedir de Deus concluir aquilo que Ele fez na tua vida. Talvez você diga: Senhor, faz isso por mim. Existem coisas que Deus não faz, você tem que fazer. O primeiro passo você tem que dar para poder Deus trabalhar e fazer aquilo que o teu coração deseja. Receba isso da parte de Deus para a tua vida, porque são os pontos que nós aprendemos. Não rejeite o chamado de Deus, porque Deus conhece o teu coração e a tua vida. Porque Deus capacita quando você se acha incapaz. Quando Deus levanta, Ele capacita. Não tenha medo, porque o medo ele pode impedir de você alcançar o extraordinário de Deus para a tua vida em todas as áreas, sem exceção de nenhuma.
Eu tenho várias experiências com Deus. Em alguns momentos que eu queria algo, eu estava com medo e eu perdi oportunidades incríveis por causa do medo. O medo, ele pode impedir você de crescer em diversas áreas da tua vida. Então vença o medo. Anda em comunhão com o Pai. Porque aquele que tem intimidade com Deus, tudo que ele faz é na direção. Ele diz, Senhor, eu vou fazer, posso. Deus te orienta. Porque quando nós temos uma vida no altar e nós confiamos em Deus e Deus nos levanta para uma missão, Ele capacita. E você não pode ter medo, porque Deus é contigo. Se inscreva no canal, deixa teu like para receber os próximos vídeos, não perder nenhum dos vídeos, porque Deus sempre terá uma palavra para o teu coração. Medite nesse texto, em nome de Jesus.